Olá a todos, eu sou Botini, espero que vocês estejam bem. Voltamos aí em busca da mineração perfeita, hoje para falar sobre possibilidades de por que as rigs congelam, tá? Quando você tinha uma placa, você não tinha nenhum problema. A gente ajustava ali o power limit, etc, ajustava ali o clock. Depois você colocou duas placas, né? Começou a dar um probleminha de temperatura, etc. Depois três placas. Aí o negócio começou a ficar um pouco mais estreito e inclusive a partir da terceira placa foi ficando cada vez mais difícil. Então a gente vai começar a falar sobre algumas possibilidades, tá? Eu vou passar alguns problemas que são comuns e eu espero que um desses aí sirva para você e que realmente te ajude a que a sua rig não congele e que você tenha um bom rendimento aí na sua mineração, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar é congelar é quando ela trava, tá bom? Não é que ele vai super esfriar, não, tá? Ela vai, quando você entra aqui em tela azul, no momento que você está minerando, de repente trava ali o seu PC, tá? Então vamos lá. A primeira coisa é temperatura. Veja as temperaturas que eu estou usando. Minha máxima temperatura está em 50 graus, porque eu tenho vídeos até falando, né, sobre deixar a fan em até 100%, né, para que você tenha temperaturas menores que inclusive vão melhorar a sua vida útil. E isso é importante por conta da admissão de ar. Então você tem uma admissão de ar entrando aqui pela placa, né, saindo calor ali, influenciando na próxima e assim sucessivamente, tá? Especialmente no gabinete. Por isso que a gente também fala de gabinete aberto, de suporte para fora, por conta desse tipo de coisa, tá? Então a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre temperatura. Temperatura vem dos power limits. Você tem que deixar o seu power limit bem ajustado para que você consuma menos energia e tenha menores temperaturas, tá? E também tem o rendimento da sua placa aí dentro de uma segurança, tá? Então a primeira coisa que eu queria comentar para quem tem uma ou 100 placas o ponto principal a se observar sobre temperaturas, tá legal? Vamos para o segundo ponto. Segundo ponto e possibilidade são clocks muito altos, tá? Veja que eu estou aqui, ó, na minha 3070, um clock aí de 800, né, na minha memória. Veja o pessoal aí com 1000, 1200, 1300, tá? E quando você tem uma placa, não acho que é um grande problema. Apesar de você diminuir a vida útil dela. Claro, você está num clock que é super alto, você vai ter mais hash feios, né? Mas quem controla isso daí, ó, na minha placa, por exemplo, na B360M, ó, é aquele cara ali, ó. Tá vendo ele ali, ó? Tá com esse disparadorzinho escrito Aorus. É esse cara que controla os clocks. Então, se você coloca muitos clocks altos, tá? O seu computador começa a ficar meio bobo. Especialmente se você tiver um monte de placa. Aquele cara ali, ó, vai esquentar demais, né? É ele que chaveia a potência aqui da sua placa de um cabo aí para o outro, etc, tá? E quando você, incluindo os clocks, né? Então, quando você tá com clocks muito altos, além de você ter um monte de hash feio que não vale a pena, você não vai ter um rendimento extremamente maior, tá? Veja que eu uso ali meu rendimento da 3070, ó, a 5% ali de uma segurança. Já falei disso num outro vídeo, né? Que isso aumenta a vida útil, inclusive. O que é conhecido da 3070 é que eu chego aí até 61 MHz, então eu tenho que fazer minha configuração para 5% a menos daquilo que ele pode entregar como máximo, justamente para ter uma vida útil. Então eu não preciso estourar no clock se eu quero 5% a menos, né? E que também não é 5% do meu rendimento total, né? Eu quero, aumentando minha vida útil, muitas vezes, eu posso viver sem esses 5%, com certeza. Então esse é o ponto que eu queria comentar de uma coisa que costuma travar bastante, tá? E congelar ali a tela. É você ficar ali com o clock muito, muito alto, tá? Veja que o pessoal de 3070 recomenda 1000, 1200, 1100, etc. 1000, eu vou ali no 800, ali tranquilão, justamente para ter uma vida útil e ter aqui meu PC funcionando enquanto eu trabalho, enquanto eu jogo e tudo mais. Vejo meus e-mails e faço o que eu preciso, tá? E esse também é outro ponto que eu defendo, que você tenha um computador que você use, né? Que ele te sirva, e não um computador para cada coisa, tá? Mas tudo bem.
Questão de segurança, fiquem tranquilos. Esse é o meu segundo ponto e que pode ser uma possibilidade. Clocks muito altos, tá? Terceira possibilidade, fonte. Eu tenho aqui uma boa fonte, ela é uma fonte de 1000 watts, Platinum da Corsair. É uma fonte excelente, mas eu queria mostrar para vocês o que me ocorreu aqui essa semana, tá? E explicar o porquê, tá? Veja que chegou minha sexta placa, minha GTX 1660S. E aí o que eu fiz? Eu peguei esse cara aqui, ó, que divide para cá, né? Coloquei esse cabo aqui multiplicador, né? Divisor, né? Não é multiplicador, divisor. Esse divisor aqui, né? Para que um cabo, né? Eu coloquei um cabo aqui, um conector, né? Aqui. E nesse conector aqui eu coloquei essas outras duas pontas que me sobrava colocando aqui. Então eu liguei 3 placas de 80 watts cada neste cabo, né? E coloquei para funcionar. O que acontecia? Travava. Não é fonte, não é cabo, não é divisor. Está aqui o divisor funcionando. Fiz esse outro teste aqui, ó, onde eu liguei um dos conectores da 3070 nesse segundo conector e o outro aqui na 1660S, onde esse cara aqui está consumindo uns 120 watts e esse cara aqui uns 80. Diminuiu um pouco? Diminuiu sim, mas não travou mais. Primeira coisa é que o Windows não reconhecia minha 3070, que eu joguei ali naquele slot, para fazer um teste, tá? Continua a mesma coisa. Acabei deixando ele por lá por enquanto. Mas meu maior problema foi aqui, tá? Por que eu acredito que isso aconteceu? Claro que o fabricante do cabo nunca vai te recomendar que você ligue 3 placas nele. Mas não é bem por isso o problema. O problema é que esse cara, que também não é o problema, quando você divide um cabo, divide uma alimentação, você está caindo a tensão, tá? Isso eu garanto para você que é uma coisa elétrica, você está ligando uma carga, né? Você está ligando uma carga, que são as placas, então você está caindo a tensão e aumentando a corrente para compensar, tá? E eu acredito que esse cara tem uma compensação melhor do que esses caras aqui eletronicamente. Então nessa divisão, caindo essa tensão na hora que eu dividi aqui o cabo, né, por conta de carga, ela é paralela, mas deve ter caído por conta de carga, tá? Ligando em 3. A corrente tinha que aumentar muito para compensar. E aí o sistema congelava. Né? Em cerca de 2 horas, 1 hora, que eu estava minerando, o sistema congelava. Fiz esse tipo de teste, né? Então, ou seja, eu estou dividindo menos, aqui eu tenho menos placas para o mesmo cabo. É isso que está acontecendo de verdade, né? E desse jeito eu não congelei mais, tá? Tô dias e dias e dias aí funcionando aí com a minha mineração, não tive mais problema. E como é que eu cheguei nessa conclusão? Testando. Foi o único jeito que eu encontrei para chegar nessa conclusão, tá? E é a única maneira e a maneira mais indicada. Teste, faça alguns testes. O porquê é extremamente importante, claro, mas o mais importante, porque você imagina a agonia que você vive com uma placa a mais sem conseguir minerar, é que você consiga minerar sem ter problemas, tá? E que você tenha o máximo de tempo aí minerando possível para que você tenha o melhor rendimento possível, tá bom? Então esse é o terceiro ponto sobre fonte. Além de, claro, a sua fonte estar dimensionada para que isso ocorra, tá? Eu estou usando aqui mais ou menos 850 watts da minha fonte de 1000. Isso com tudo ligado, com tudo minerando, né? Com o sistema funcionando. Então não tive problema. Claro, porque ele está calculado. Então esse dimensionamento é importante. Se vocês tiverem alguma dificuldade, podem colocar nas perguntas do vídeo, que eu tenho vídeo dedicado sobre dimensionamento de fonte, tá bom? Não posso deixar de falar também do Windows, né, e de reinstalação de software. Quando o seu Windows está aí meio bobo e funciona de uma maneira boa por um tempo, etc., sempre é bom reinstalar o Windows ou reinstalar a própria NiceHash ou o Afterburner, verificar a versão, verificar um script melhor, etc., para que dessa maneira você tenha o ponto mais ajustado possível, tá? Eu estou aqui com o Windows, eu estou com a NiceHash, eu estou aqui minerando sem nenhum congelamento já
há bastante tempo e todos esses foram passos importantes para que eu chegasse aí numa conclusão, tá bom? Último ponto, componentes com problema, tá? Você pode sim ter algum componente com problema, que por conta do problema de um componente, ele está travando ali a sua mineração. A minha não está travada, está funcionando porque eu não tenho nenhum problema de componentes. Mas eu tive alguns inscritos que tiveram problemas especialmente em memória RAM, tá? Eles me falaram assim, poxa, eu nem sabia que estava com problema, e quando eu colocava para minerar funcionava um tempinho, e trocando essa memória RAM, pô, nunca mais travou, né? Então, puxa vida, alguma coisa essa memória estava influenciando, não só na mineração, mas no sistema como um todo. Às vezes é alguma coisa em curto, às vezes ele está ali com algum problema, é claro, o computador vai se comportar de uma maneira diferente. E 2 inscritos me comentaram desse problema de memória RAM, tá? Então confira suas memórias RAMs, tira de um slot, põe no outro, minera sem uma memória, minera com 2 memórias, 2 memórias em slots, né, e etc. Dessa maneira eu acho que você consegue, por eliminação, encontrar componentes, tá? Mesma coisa de riser, cabo, etc. Pô, tá minerando, deixa minerando sem um deles, aí troca o riser para outra placa, aí troca a placa de slot, assim, para que você chegue ali numa conclusão ali até o momento que te funcione, tá? E tive um outro inscrito também que me comentou de processador, que ele estava com um i5 segunda geração. Na hora que ele jogou terceira geração, que ele tinha lá, inclusive, ele foi bem e o negócio funcionou e nunca mais travou, tá? Então são experiências que são muito valiosas e são muito específicas. Por isso que você tem que fazer um teste por eliminação, tá? Esse é o meu ponto e eu te ajudo aí no que você precisar para a gente chegar numa conclusão, tá legal? Pessoal, esse vídeo é curtinho, eu acho que eu peguei os pontos principais aí que podem te dar problema. No mais, coloca ali as suas perguntas aqui no vídeo. Fico muito satisfeito em respondê-las. E espero que vocês tenham e cheguem na mineração perfeita, com muito sucesso na mineração de vocês aí, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!